Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz de Deus esteja com vocês, mesmo nas dificuldades desta pandemia. Nesta terça-feira, o evangelho que a igreja nos propõe é uma retomada da parábola do joio e do trigo. Jesus nos convida a pensar nessa realidade que temos que viver num mundo onde o bem está misturado com o mal, o trigo e o joio. Então, esse trechinho do Evangelho está em Mateus, capítulo 13, versículos 36 a 43. Mateus 13, versículos 36 a 43. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos se aproximaram dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar, os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha do fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Já no domingo passado, dia 19 de julho, a gente rezou esta parábola. Foi a parábola inteira. Hoje retomamos só a segunda parte da parábola, quando Jesus já está em casa com os seus discípulos e eles pedem que Jesus explique para eles o sentido dessa parábola. Podemos observar aqui, que Jesus está em casa, na intimidade com os discípulos. Isso nos convida também, a estarmos, nesse tempo de pandemia, fortalecendo a nossa oração em casa. E em casa, pedindo a Jesus que nos explique o Evangelho para que a gente entenda e possa praticar. Então Jesus diz aos discípulos que quem semeia o trigo é o Filho do Homem. Jesus semeou, nos ensinando, agindo no meio de nós. Ensinou com palavras e com seu modo de agir. Nos ensinou que os maiores mandamentos da lei de Deus nos mandam amar a Deus e ao próximo. Amar é a mesma coisa que fazer o bem sempre. Essa é a semente que o Filho do Homem semeia no coração de cada um de nós. Mas nós temos que viver num mundo onde tem outras sementes também. Jesus diz que o joio, a praga, é semeada pelo diabo. O diabo, às vezes, a gente pensa num bicho chifrudo, feio,
né, do outro mundo. Mas o diabo é uma palavra que significa exatamente aquele que divide, que causa separação, através de fofocas, intrigas. Esse é o diabo, aquele que, em vez de reunir no amor, espalha, né, o ódio, as intrigas. Nós temos que viver nesse mundo onde o Filho do Homem, Jesus, semeou a semente do amor, mas nós temos outros semeadores que semeiam também a semente do mal. Jesus termina dizendo, né, que no fim do mundo haverá um julgamento, quer dizer, os anjos ceifadores, quer dizer, aqueles que vão fazer a colheita, vão separar o trigo do joio. O trigo, a praga, será queimada. Mas é muito bonito como Jesus termina. Ele diz, né, então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. E esse é o grande desejo de Deus, que nós nos tornemos justos. Justo é o que faz, é o que pratica a justiça, que faz o que é certo, que faz o bem. O que é justo é bom. E a justiça que Deus pede de nós é uma justiça cheia de misericórdia, de amor. Amar é uma coisa muito bonita, mas às vezes amar no meio do joio é meio difícil. Mas a semente que Jesus semeia em nós é uma semente que nos manda amar sempre. Nem o mal pode ser desculpa para a gente deixar de amar, nem as ingratidões, nem as maiores ofensas. Podíamos recordar também hoje o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, do chamado Sermão da Montanha, onde Jesus insiste conosco que é preciso amar até os inimigos. É preciso amar aqueles que não nos amam, para que nos tornemos filhos do Pai que está no céu. Essa aí é a boa semente que Jesus semeia no nosso coração. Então gostaria de sugerir a vocês que hoje a gente peça muito a Deus essa graça de sempre agir com amor, mesmo quando não somos amados. Essa graça, né, de saber viver como trigo no meio do joio, no meio da praga. Que Deus nos abençoe, nos ajude a entender o seu Evangelho, colocar esse Evangelho bem dentro do nosso coração e viver como a palavra de Deus pede de nós, para que um dia possamos brilhar como o sol no reino de Deus, nosso Pai. Um bom dia para vocês, uma boa oração aí na casa de vocês. Fiquem com Deus. Amém.